Boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores, público presente, boa noite. Cumprimentar o pessoal de casa através da nossa TV Câmara, que nos acompanha pela internet. E a todos que fazem presente, nosso muito obrigado pela presença. Aberta a sessão, solicito ao senhor governo secretário que envie a presença dos vereadores. Ademir Moreira, presente. Antônio Marilda Gilles, presente. Cláudia Emília Zampo, presente. Márcio Roberto Pavan, presente. Nadir Domingos de Faria Filho, presente. Nelson Donizete Gonçalves, presente. Salvo Custódio de Ávila, presente. Sebastião Dias de Freitas Neto, presente. Sidney Ferreira, presente. O vereador comentado declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e seus nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador Nelson Donizete Gonçalves que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Senhor Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, quero ler o Salmo 139 na íntegra. É um salmo maravilhoso. Tem por título A Onipresença e a Onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu o conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luzes são para Ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que te levantam contra Ti? Aborreço-os com ódio completo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Passamos ao seguinte. Em discussão e votação, a 34ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 6ª legislatura, realizada no dia 19 de agosto de 2014. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que for favorável, ainda se encontram. Os não se manifestam. Aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia. De ordem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Estiva Germe, comunica a matéria em pauta na ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de agosto de 2014,
às 20 horas. 25ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Primeiro, a leitura e encaminhamento às comissões competentes. 01. Projeto de lei número 025/2014, de autoria do seu prefeito municipal, onde dispõe sobre a alteração de denominação de via pública. Secretaria da Câmara Municipal de Esquiva Germe, 25 de agosto de 2014. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do projeto de lei 025/2014. Assunto: projeto de lei número 025/2014, onde dispõe sobre a alteração de denominação de via pública, passa a denominar-se Rua Lima Soares Matavelli, a Rua 8, do Parque São José 2, em nosso município. Interessado, senhor prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Passamos ao tema livre. De acordo com o artigo 111 do Ministério dessa Casa, cada dia fica 10 minutos para todos na palavra, não temos estado tema livre. Portanto, uma palavra no vereador Maria Jéssica. Senhor presidente, novos vereadores, amigos aqui presentes, os cumprimentos ao meu irmão Maurão, os pais presentes aqui. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Eu já venho batendo uma tecla faz muito tempo. Novamente com relação à despoluição que ocorre nos IPs. Hoje nós tivemos aí um chuvisqueiro e está muito difícil de chegar a chuva no período normal. E fazendo algumas visitas na região desse final de semana, então eu pude observar muito bem a situação moriçanga, a situação do Olhinhas, que é o Olhinhas que vem a água para completo tratamento, para distribuição das caixas. E até estou entrando com a indicação novamente aí, por escrito agora, até comentei alguma coisa já antecipada com o senhor prefeito em exercício do Valdir Pazinho, para que de forma definitiva ele consiga entrar em contato com o prefeito de Mogi Guaçu, para que eles possam tomar uma providência de forma a despoluir esse rio e recuperar. Então, eu acho que talvez agora, através de um documento assinado, através de uma indicação, reforçando, reiterando já um pedido meu no ano passado e de outras épocas atrás, que já indicavam essa mesma questão. Então, quem sabe mais uma vez que desta vez se sensibilize e tenha que nos ajudar. É povo, para a saúde, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E também fiquei sabendo de um fato, isso eu ouvi, que normalmente quando se ouve de onde tem fumaça tem fogo, eu fiquei muito aborrecido. Por saber, não posso confirmar que o tribunal se foi verdade ou não, se foi levantado o caso, mas nós tivemos um empresário na região, na zona rural, me parece ter a capacidade de estaminar a água do rio, Anhumas, que vem para Estiva, um saco de areia, para se apossar da água para cuidar dos seus bens e do seu plantio. Me parece que foi chamado uma autoridade competente no local e parece que foi sanado. Então não posso estar citando, julgando. Eu acho um ato, sabe, um ato muito desagradável, um ato de falta de respeito ao nosso município. O nosso tratamento daqui está difícil para todo mundo, não é só para ele. Agora ele quer entrar numa reserva, que até de forma assim, a particularidade seria do próprio governo federal, pertence à Marinha. E simplesmente nós sem uma autorização de pegar esse trancar e represar uma água do rio, colocando saco de areia, já não tem nem água. Para nós já vai segurar água manual. Quer dizer, é um fato lamentável, mas já por informações que eu obtive, o caso foi resolvido e já
está normalizado esse caso, mas o caso da água ainda, dos níveis dos rios, está difícil, o negócio está complicado, e se não tomar providências mais sérias, hoje eu ouvi o carro passando na rua pedindo para que você economize água, para que não haja racionamento. Mas eu estou percebendo que se ficar mais um mês ou 2 meses sem chuva, ficar nessa estiagem, como já disse anteriormente em outras sessões, nós estamos correndo sério risco de passar por dificuldades, passar por uma catástrofe, por falta de água. Então é um assunto muito sério. Então eu gostaria de pedir ao senhor Valdir, até que tribuna aqui, de repente deve estar nos assistindo pela internet, para que atenda esse nosso pedido, não é do vereador Mário, é da Câmara, é do nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge Dias. O vereador Márcio Alberto, por favor. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, meus diretores do Cássio Leite. Boa noite aos meus amigos Marci, o Mauro, o Diego, boa noite a Vera, o Maurão, a filha do nosso atuante vereador, Sebastião Trovão. Boa noite, novos vereadores, meus companheiros de trabalho. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje para parabenizar a atitude de todos os vereadores na última semana em relação à reunião no cemitério. Tivemos aqui também a participação do atual prefeito em exercício, na qual todos nós estamos intensamente interessados em resolver e sanar os problemas que são oriundos daquela localidade. Não pude estar presente na reunião, porém fiquei muito contente de saber que os primeiros passos estão sendo dados. Gostaria também, gostaria de cumprimentar a Guarda Municipal, que agora, por decreto, por lei, também tem autonomia de polícia. Eu fico muito feliz com esse fato. E, senhor presidente, uma outra coisa também, que na semana passada a gente teve que ser em breve, devido à reunião já pré-agendada, por sinal 2, a respeito dos pagamentos dos estagiários, que foi assim, conversando com vários estagiários pelas redes sociais, a gente viu o quanto eles ficaram felizes com essa indicação, não o vereador Márcio, mas com a força e com o apoio que eles tiveram de todos os vereadores dessa casa, porque a prefeitura vem fazendo o pagamento corretamente, mas algumas vezes, por falta de fluxo de caixa ou alguns imprevistos, acabam pagando esses estagiários depois do dia 10. E a gente sabe, é sabido por todos nós, que todas as faculdades, o boleto vence até o dia 10, a data limite. Então, aproveitando que o prefeito em exercício estava aqui, fiz esse pedido de tribuna e vou fazer também uma indicação, provavelmente vai estar entrando hoje nessa Casa de Leis, para que pudesse estudar com carinho, sim, esse pagamento para os estagiários. Senhor presidente, também como membro da Comissão de Esporte, a qual o novo vereador Sebastião é o presidente, a gente sempre luta aqui por valorizar o esporte, por valorizar aquelas pessoas que trabalham em prol do esporte. Então, vou estar entrando aqui com indicação e pedindo a assinatura de todos os vereadores para que a gente pudesse criar um mecanismo de estar homenageando aquelas pessoas do passado que fizeram tantas coisas para o nosso esporte. Talvez assim, homenageando essas pessoas, a atual geração aqui vai perceber que os feitos eles ficam perpetuados. Então eu gostaria que no momento oportuno a gente pudesse, principalmente nós da comissão, lógico, sendo convocado pelo presidente, que a gente pudesse estudar uma forma de estar homenageando essas pessoas, mas não pessoas agora que fazem parte do esporte no presente, mas aquelas pessoas que sempre trabalharam pelo nosso esporte. O novo vereador Sebastião sempre enfatiza os jogos dos trabalhadores que tinham, tantos eventos que a nossa cidade tinha, e se um dia teve, é porque teve pessoas de coragem, de peito, de garra que fizeram. Então eu acho válido a gente estar fazendo uma homenagem para essas pessoas. E para finalizar o meu discurso, senhor presidente, eu venho aqui comentar um pouquinho sobre o resultado
de envolvimento de todos nós, o resultado da última pesquisa Ibope que saiu hoje, na qual a Dilma tem 34, a Marina 29 e o Oeste 19. Mas mais importante que os números divulgados é a forma como a nossa população está enxergando e vendo a política. Hoje, a nossa população, o povo brasileiro, através das redes sociais, eles têm acesso muito rápido às informações. E hoje, graças a Deus, não está ficando somente a eleição sendo disputada por aqueles que têm mais verbas, mais condições, mais apoio, mas está sendo uma eleição na qual o povo mesmo está dando valor para cada candidato. Não sei o que vai ser do primeiro ou do segundo turno, isso a gente vai ver, mas o que mostra aqui é que a população está carente da mesma e velha política. A população clama por uma terceira via, seja ela a nível estadual, federal, municipal, e essa terceira via tem que vir de encontro com os anseios daquela população. Toda a população, segundo o Datafolha, 75% da população clama por um novo jeito de fazer política. Então eu acredito que aquele político de gabinete, aquele político que não tem o contato com a população, aos poucos vai deixar a política. E o que vai prevalecer é aquele político que transmita, sim, a seriedade, a honestidade, talvez até em partidos menores. Porém, é aquele político que encarna mesmo a vida real do povo. Então eu gostaria de dizer aos novos vereadores que a população clama por uma nova política. E talvez a terceira via, tão aclamada pela população em nossa cidade, pode estar aqui entre nós. Então é preciso a gente repensar a política e vermos que o mesmo já não faz mais tanto sucesso como antes. Meu muito obrigado, boa noite, senhor presidente. A palavra o vereador Nadir Domingos Filho. Senhor presidente, novos vereadores, amigos presentes, a guarda municipal que se faz presente. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna para quero entrar com algumas indicações da casa, para pedir para o prefeito colocar placas proibido jogar lixo na rua São Marcos. A gente vê que ali muitas pessoas não obedecem os dias de jogar lixo, joga em dias que não pode jogar. A prefeitura até quer aqui parabenizar os funcionários que estão sempre ali limpando aquela área, sempre estão cobrando e sempre estão limpando, e tem pessoas que não têm conscientização e vai ali e joga o seu lixo. Então eu quero pedir aqui para o prefeito, Cláudio Brasil, com urgência fazer uma limpeza naquela rua São Marcos, e também com urgência colocar a placa proibida de jogar lixo. E também quero entrar com mais indicações da casa para que coloque placa proibida de jogar lixo também no Anhumas, ao lado da rua José Aparecido. Eu estive presente lá, tem muitos lixos jogados numa valeta lá, uma valeta que escorre água da chuva, né? E tem muitas águas paradas também lá. Por mais que tenha essa seca, que não chove, mas tem águas paradas lá que eu pude estar verificando. E quero pedir para o prefeito também, vou entrar com indicação, para que ele possa estar fazendo a canalização daquela valeta, né? Colocando ali manilhas, para que evite as pessoas também jogar o lixo dentro daquela valeta. Senhor presidente, eu fiquei muito contente hoje depois de uma reunião, até todos os vereadores aqui participaram de uma reunião, um senhor que tem a pastelaria na praça ali, pela Vantigério. Eu mandei à tarde o funcionário da casa puxar, foi uma indicação da Vossa Excelência, ele e da minha, né? A gente fez uma indicação para o senhor prefeito municipal, indicamos o prefeito municipal transferir a feira realizada no sábado para a praça da Vantigério. E ele transferiu. Mas também nós fizemos um pedido
também para ele transferir a feira realizada no sábado. Desculpa, presidente. A feira de domingo de manhã transferir ao estacionamento localizado em frente ao banheiro. Não sei se a Vossa Excelência lembra. Então ele até deu uma indicação nossa, né? Até o senhor tem uma pastelaria ali, e a pastelaria que localizava nesse local, ela passou na Feira da Antigéria. E o senhor acha melhor, né, transferir de novo essa pastelaria. Eu fiquei muito contente na reunião, todos nós aqui vamos assinar a indicação para que o prefeito localize essa pastelaria em outro lugar, né? E aí ele vai atender, com certeza. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, que não precisava também partir daqui a indicação, né? Ele também poderia sim bem executar esse pedido do senhor, porque quem executa é o prefeito, né? Mas já que partir de nós também ele vai executar, então eu quero deixar aqui favorável a assinar essa indicação, né? Que vai ser bom para o senhor que tem uma pastelaria também em frente a essa praça. Obrigado, senhor presidente. A palavra do vereador Nélio José de Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em nome da nossa companheira de trabalho, Natália, cumprimento a todos os presentes, os internautas que nos acompanham. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu também quero comentar algo que eu parabenizar o vereador Antônio Marinho pela preocupação referente à água do nosso município. A gente vem debatindo esse assunto aqui já há alguns meses, considerando que eu completei 53 anos de vida e 48 anos de estima gérmea. Eu até então nunca vi uma época de tão poucas chuvas, para não dizer que quase que nada de chuva. A estação em que estamos atravessando é normal, não é tempo de chuva agora, a gente até entende. Mas o problema maior ocorreu no verão próximo passado, que não choveu, não manteve a média. E isso causou problemas, está causando problemas e vai continuar causando mais problemas ainda. Porque algumas empresas que eu estou sabendo vai ter que diminuir a produtividade, a produção. Eu não estou nem falando da área da agricultura, da zona rural. Eu tenho alguns amigos que trabalham na zona rural que produz tomate, hortaliças, e eles estão preocupadíssimos. Alguns dizem que não vai mais um mês, vai ter que parar de produzir. E quando falam em parar a produção, automaticamente vem desemprego. Eu estou falando do nível de estima gérmea, né? Mas imagina, senhor presidente, a seca se estende na região sudeste, nordeste, centro-oeste. Só choveu forte na região sul e o norte. Então, a gente se preocupa, porque isso aí pode haver problemas sociais, né? E a gente, a nível municipal, a gente tem que correr atrás de alternativa, plano B, né? E quando vai água, a gente tem também o que? De esgoto, o tratamento de esgoto. Hoje, é sabido por nós que o esgoto nosso é jogado em natura, no rio, ou como queira, córregos, né? E quando fala em tratamento de esgoto, senhor presidente, alguns anos atrás foi inaugurada aquelas duas empresas que pertencem ao município de Iguaçu, que faz vizinhança do nosso município. Mas ali não tem tratamento de esgoto. Porque quando se fala em tratamento de esgoto, tem aqueles motores que batem aquela água, aquela coisa toda.
Ali não tem. Ali, eu não entendo da água, mas eu creio que ameniza um pouco o esgoto bruto. Eu tenho amigos que plantam, fazem vizinhança com aquelas represas que foram construídas para diminuir um pouco o lançamento nos córregos do peso, no córrego do peso. Então, realmente, o córrego do peso hoje é o esgoto aberto, é só aberto. Não é aí mais. A gente precisaria envolver o poder público municipal com os órgãos competentes, agendar uma reunião para que nós possamos se mexer. Porque se a chuva, se a estiagem prolongar mais, eu não sei o que poderá acontecer. Porque a represa existe. O que é que está faltando para Mogi Guaçu tratar o esgoto 100%? Sabemos nós que há 11 bairros de Mogi Guaçu que jogam esgoto ali, 4 empresas. Quantos estima dá esses 11 bairros de Mogi Guaçu? Então, o nosso prejuízo aqui, eu falo nisso evangélico, ao meio ambiente, em relação ao Mogi Guaçu é pequeno. Mas nem por isso nós devemos estar contentes. Nós temos que preocupar. Até porque daqui a alguns tempos, eu não sei o nome da lei, mas os municípios que não tratarem os outros terão repasses bloqueados. Então, eu acho que tem que se preocupar. A gente veio falar da estação de tratamento do nosso município aqui, mas eu não sei a que pé que se encontra isso. Sinceramente, eu não sei. Se alguns companheiros souberem, me ajude informando. Porque o que eu sei é uma área que vai ser está localizada abaixo da linha da FEPASA, ali onde passa o trem. Porque até então eu sei. Até que ponto está adiantado essa desaglomeração dessa área, eu não sei. Estou falando porque o tempo passa. Você já faz 3 anos que eu falar isso aí. Eu não sei que nível se encontra. As pessoas que algarem eu, sobre o assunto que eu vou ficar devendo. Então nós devemos agendar uma reunião com o pessoal do Departamento de Água e Esgoto do nosso município, para que possa passar melhores informações para a gente se inteirar do assunto. Até para que possamos passar informações. Né? Porque não é brincadeira. Nós estamos no século XXI. Nós temos que trabalhar. Água tratada é saúde. Esgoto tratado é saúde. Né? E a prevenção é melhor remédio. A prevenção é mais econômica, menos dolorida. Né? Então eu acho que não custa tanto a gente procurar fazer algo. Né? Se o Mogi Guaçu não vai tratar uma parte deles, como deveria, né, nós não devemos preocupar tanto, porque nós temos que preocupar com o nosso município. Mas, infelizmente, nós somos prejudicados indiretamente com isso aí, porque os esgoto vem de lá. Né? Então, torna-se obrigatório nós agendarmos reuniões com os responsáveis pela área do nosso município, para que possa também agendar a reunião com o pessoal do SAMAI, para que possamos tratar sobre isso, que pode ser feito, porque realmente o córrego de vez dá dó. Dá dó. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o Gustavo Floriano. Boa noite, senhor presidente, vereadores, amigos presentes, pessoas que nos assistem via internet. O Guarda Municipal sempre faz presença nessa casa de lei, enfim, todos aqueles que participam dessa, possa ser chamada reunião, né, com os vereadores. Senhor presidente, ele está falando aqui de 2 indicações. Estou indicando aqui ao senhor prefeito, estude a possibilidade de
providenciar rapidamente a operação Campo por Água em todo o município. Haja visto que várias áreas do município se encontram com alguns lugares aí já meio um problema de deficiência, né? Bastante buraco, causado às vezes pessoas que às vezes lavam calçadas e a água escorre ali, né? É pouca água, mas onde ela para, ela faz parte também, né? Quando vai passando carro, caminhões. Então fica aqui o meu pedido ao senhor prefeito que estude essa possibilidade e leve em consideração a necessidade dessa operação Campo por Água no nosso município. Também estou indicando aqui, senhor presidente, ao prefeito municipal para que comunique o diretor de obras, nosso amigo Carlos dos Campos, Carlinhos Bode, para que faça aí, possa providenciar o controlamento, né, das estradas rurais do nosso município. Algumas estradas aí se encontram com dificuldades. Às vezes nós tínhamos uma máquina aí problemática, mas hoje, aí, graças a Deus, tem uma máquina nova onde pode, creio eu, em um mês, solucionar o problema de toda a nossa cidade, nas partes rurais, né, do nosso município. Então fica aqui o meu pedido ao senhor prefeito. Senhor presidente, hoje, fazendo uma visita também à prefeitura, estive conversando com o pessoal lá, e eu tive uma informação de que mais ou menos daqui um mês e pouco, nós já temos aí também a tão sonhada entrega das escrituras, né, tanto do Jardim Lúdico, que eu creio que demora um pouquinho mais, as escrituras a qual foi votada por nós nessa Câmara Municipal do projeto Cidade Legal, as chácaras primaveras também. A gente fica contente de saber que pessoas ali vão poder também, que têm já seus terrenos, suas casas quitadas, pode ali já adquirir as suas escrituras, né? Fica aqui a orientação do vereador Saulo, para que se tiver algum débito ou alguma coisa independente, a qual o projeto de lei reza, foi votado por essa Casa de Lei, que eles coloquem em dia essa dívida, para poder estar adquirindo também essa escritura. Haja visto que se tiver alguma pendência, a escritura dele já não pode ser entregue através da lei. Assunto abordado aqui várias vezes, senhor presidente, que chama a atenção dessa Casa de Lei, é sobre a água, né, no nosso município. Creio que o departamento de água melhorou muito, né? Pelo menos eu, como vereador, não tenho obtido mais informações do departamento de água do nosso município, pela qualidade da água. Tivemos algumas reclamações devido ao problema da conta de água. Mas a água nossa, creio eu que a verba que a deputada Célia Leão mandou e foi investida aí no departamento de água, solucionou um problema grande já do nosso município. Mas o que nos causa um pouco de medo e nos chama a atenção, senhor presidente, até dessa Casa de Lei, creio eu, não sou de mim, mas de todos os vereadores da Casa de Lei, é o rio, né? Nós vemos aí o nosso rio, o nosso amigo vereador Nelson expressou muito bem sobre o córrego Anhumas, a dificuldade que nós passamos com os nossos rios, principalmente o Anhumas, o Ipês, né? O córrego do Ipês, melhor falando, a descarga que é colocada nesse rio, que passa pelo meio do nosso município. E muito bem dito também pelo nosso vereador, é uma questão de saúde pública, né? Nós vemos aí que o nosso rio ele corta praticamente no meio da cidade toda, onde passa bastante pessoas, e o cheiro desagradável que esse rio provoca, pela dizendo, às vezes até por esse cheiro, às vezes doença aos moradores da nossa cidade. Então, eu creio o seguinte: nós vamos lutar, é claro, para melhorias, como temos lutado, não temos cortado de trabalhar em favor do nosso município, até porque nós temos Estiva Gerber como nossa cidade mãe, né? Eu não nasci aqui, mas tenho 1 ano e pouquinho de idade para cá, e não me vejo morar em uma cidade, até por via de muitas pessoas que a gente conhece, e somos considerados como família Estiva Gerber, né? Então eu vejo que o problema da nossa cidade, falando de rio, começou de uma maneira errada e continuou piorando, e infelizmente
Ninguém praticamente fez nada, ou tentou fazer e não conseguiu. E a tendência, senhor presidente, infelizmente, é de piorar. Né? Infelizmente, é de piorar. Isso a gente vê, que a gente luta, a gente busca recursos, a gente faz de tudo. E nós temos um rio hoje, eu não chamo mais de rio, esse córrego do IPI, infelizmente, eu não chamo mais de rio, porque eu creio que se o Iguaçu deixar de jogar o esgoto desse córrego, ele seca. Porque o que passa ali hoje, senhor presidente, não é mais água, não é mais uma água que está vindo de manancial, e sim uma água que está pegando de outro lugar, jogando na casa das pessoas, as pessoas usando como descarga, como utensílios no seu lar, lavando calçado, isso, aquilo. E nós temos hoje um rio na nossa cidade que, se canalizar ele, é esgoto puro e 100% esgoto. Infelizmente, as árvores, eu vou falar mais uma vez, as árvores estão sendo cortadas. Muitos sítios, muitas fazendas estão envolvendo nos plantios. Claro, nós precisamos de alimentos, mas o fator principal para uma nascente de água hoje é taboa. Os fazendeiros sitiantes tiraram todas as taboas. Não vemos mais. A Lagoa da Busa, ela era bonita quando ela era natural. Hoje todo mundo acha bonito a lagoa daquele jeito. Mas infelizmente tiraram a naturalidade de um lugar que trazia, fluía água. E hoje nós vemos como está baixa já a Lagoa da Busa. Abaixou muito. Coisa que quando tinha taboa por volta dela inteira, não tinha esse problema, vereador Maria. Assim, senhor da tradição de vigia, a palavra Vossa Excelência. Então, qual que é o passo fundamental? Restituição. Se ninguém cobrar uma restituição desses locais, infelizmente, nós vamos, não por muito tempo, às vezes podemos não ver nós, mas nossos filhos, nossos netos vão passar super apertado com água. Nós vemos que o Nordeste estava muito longe de nós, quando nós via somente pela televisão pessoas buscando água na lata d'água, e hoje nós vemos que lá às vezes está chovendo muito mais do que aqui, por causa do descaso do ser humano. O ser humano tem que acabar devagarinho com as coisas por causa do metal. Eu encerro minha palavra falando, senhor presidente, que o dia que o homem saber que o dinheiro não é de comer, aí ele muda a vida dele. Quando ele saber que o papel, você não gosta do dinheiro, no alimento não enche a barriga, aí ele vai mudar os seus pensamentos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sebastião de Vitor. Senhor presidente, boa noite, meus pais, senhoras e senhores vereadores, boa noite ao público presente, boa noite à guarda e a todos os funcionários da casa. Boa noite especial à guarda, porque a semana passada eu fiz uma indicação com relação ao cuidado e entrada e saída das crianças da EMEI Alzira, que hoje é adaptada à Avenida Adélio Guilherme, e hoje eu pude perceber que eles já foram lá, já estão tomando cuidado, porque o período da tarde entrando, eu tenho percebido que eu tenho que ficar perto, mas o período do meio-dia a entrada está mais complicado. Hoje eu vi caminhões passando, crianças se apertando na calçada, ônibus, então eu vejo que parabéns à guarda que hoje já começou a atuar nessa segurança das crianças que estão frequentando aquela igreja. Quero fazer curso dos discursos do vereador Saulo, Mario, Lemos. Se vocês perceberem no jornal de hoje, no regional, está falando de uma matéria com relação ao cadastro ambiental rural, conhecido como CAR, que nada mais é que fazer os proprietários de sítios, fazendas,
a fazer um recadastro ou um cadastro que eles ainda não têm, com relação às áreas de preservação permanente, que são as APP. O que quer dizer isso? É você fazer o cadastro e mostrar para o Estado, mostrar para a União, o que você tem na sua fazenda, no seu sítio, com a área de áreas nativas ainda. O que o Estado quer com isso? Ele quer continuar preservando esse ambiente. E vem de encontro a tudo isso que o novo vereador tem falado, como a nascente do rio, como o leito do rio, e muitas outras coisas que a gente está vendo nas dificuldades. E vendo a matéria, vendo até uma entrevista com o secretário do Meio Ambiente, a preocupação deles está no sentido de que os proprietários dessas áreas rurais não estão entendendo qual a importância de fazer o recadastro do cargo. Eles estão achando que é um cadastro rural. Porque muitas vezes você não é proprietário, você é doceiro, você é arrendatário. Então eles acham que é uma maneira do governo estar cobrando mais impostos, mas muito pelo contrário, é a maneira que o governo está encontrando de cercear as pessoas e não estar mais degradando o meio ambiente. Então a Casa da Agricultura de Xavier, junto com todas as casas de agricultura do estado de São Paulo, principalmente do Brasil, eles estão em plantão fazendo esse cadastro. Então é só procurar o engenheiro agrônomo, a orientação da veterinária, que estão lá à disposição para que possa ser feito esse cadastro. E será de grande importância, não só para o município, para todo o ser vivente do nosso planeta, né? Então nós precisamos fazer a nossa lição em casa. E lembramos que vocês que estão assistindo em casa, se o seu pai, os seus avós que ainda não fizeram, que vão até a Casa da Agricultura. Porque quem não fizer o recadastro vai ser impossibilitado ou terá dificuldade de conseguir financiamento junto ao Estado, junto ao União, para o plantio ou replantio de suas culturas. Eu quero aqui também, não estenderei muito hoje, eu quero fazer menção a uma indicação. Tenho recebido várias reclamações, principalmente do Furlan 1 e Furlan 2, que hoje o transporte escolar, ele sobe a rua, ele vai pela avenida. Apenas um tipo de energia, mas nada mais sério. O transporte escolar ele tem feito um itinerário que ele sobe a rua, ele vai pela avenida Sebastião de Melo, sobe do Global Caminho e volta pela Otávio Costa. Aumentou o São José 2, o Furlan 1, o Furlan 2. Então o último ponto escolar é na esquina da Otávio Costa com o Global Caminho. Essa indicação eu estou pedindo que se estenda o itinerário escolar até, no mínimo, na rua Alcides da Silva, que é no Furlan 1. Se entender que pode ir até um pouco mais além, pelo Muito Alegre, na rua Benedita Helena, muito bem. Senão até na Alcides da Silva eu acho que está indo bom caminho. Porque esses alunos estão se encontrando lá no Furlan 1, Furlan 2, e vindo até aqui no Global Caminho. Nesse tempo, claro, hoje está disso, a criança consegue da escola 10 para 6, 5, 6, 10, vai descer mais para claro. Mas no dia de chuva, no dia que vai estar mais escuro, eu percebi que a gente tem um bom pedaço ali que ainda não está adaptado. Então a minha preocupação é nesse sentido. Que as crianças tenham mais comunidade e desçam no grupo escolar mais próximo da sua casa possível. Então é uma reclamação unânime de vários moradores que têm crianças pequenas naquela localidade. E a gente entender também que a cidade está crescendo, né? É uma reclamação com relação à terra circular, que o circular também continua fazendo o mesmo itinerário, não está atendendo o pessoal do Furlan 1 e do Furlan 2. Então, posteriormente, sair também até caminhando para a Santa Cruz, no pedido que se estenda esse itinerário também até a situação. Muito obrigado. Boa noite. Vou falar agora do Chico. Obrigado, Pedro. Nem falei ainda, mas você falou, mano. Você estou tranquilo e achei que você.
Beleza, pessoal. Eu dispenso a palavra. Senhor presidente, eu peço só pergunta, Vossa Excelência não deixa de pergunta, mas eu também quero aqui, senhor presidente, fazer mais alguns comentários. 3 assuntos. Quero dizer a todos vocês, companheiros vereadores, em especial aqueles companheiros que não puderam participar da reunião com os proprietários do cemitério Parque das Hortênsias, o Negão. Ali, sabe de todos, são 3 proprietários: o Negão, o Cláudio e o Ivan. E quero dizer a vocês que não puderam participar que a reunião foi muito, eu senti ela muito produtiva, muito frutífera. Percebi muita sensibilidade do Negão, do Ivan engenheiro. Eu imaginei que ele ia ser mais um pouco mais duro de ouvir as reivindicações nossas, mas ele foi muito flexível, foi muito sensível. Então, senhor presidente, eu gostei da reunião, foi muito proveitosa. Eu creio que ele vai, disse que ia levar as reivindicações nossas. Eu falo nossa porque não somos representantes do povo, mas a reivindicação do povo. Porque quando está o velório lá, o povo cobra a gente. Não é isso? Por melhorias. Talvez a população não saiba do conteúdo da sessão desse cemitério, que a eles foi otorgado. O que nós estamos solicitando, senhor presidente, são obras que eles deveriam fazer daqui a alguns tempos ainda. O Zerano fala que para executar tais obras por nós reivindicadas, eles precisariam vender 50% do jazigo. Mas passamos a ver as nossas preocupações, considerando que em 96, a demanda era X. Hoje aumentou muito. Hoje já chegou a morrer 5 pessoas na cidade no dia só. E onde são veladas essas pessoas? São veladas no velório do cemitério do Parque das Hortênsias, que cada um velório só tem um local. O restante são distribuídos entre as igrejas e até o centro cultural da cidade. Então eu fiquei contente com a reunião e creio que vai dar certo. Imagino que vai dar certo. A outra sugestão, no caso aqui da reivindicação do pessoal que teve reunião conosco aqui antes da sessão, sobre a pastelaria, que atualmente está instalada na Praça Fora de Gerber, ali, ele alegou algumas coisas que a gente se propôs a conversar, dialogar. Mas eu, senhor presidente, eu sugiro um local. Não é eu que resolvo. Não é nós, vereadores, que resolveremos isso, que é uma atitude do executivo. Mas eu sugiro um local. Eu creio que seria interessante. Ali na rua Alberto Souza, ao lado da Praça Orlando Marcano, onde está instalado o São Cristóvão. Onde tem a academia ali que foi o que ali está para ser um local da Polícia Militar, Polícia Civil, instalada ali. Ali é uma rua larga e um local, tem uma praça que tem bastante arvoredo ali. Eu creio que ali seria um local que de fácil acesso ao povo, dos clientes dele. O Alberto Souza, no início, de lado da Praça São Cristóvão, que tem por nome da Praça Orlando Marcano. Aí, para nós analisarmos, sugeriu o executivo, estamos dando uma alternativa para ele. Que eu acho que para ele, o pessoal que está lá atualmente, não vai alterar em nada. A sua clientela não vai perder cliente, imagina. E ficaria de bom tamanho, ficaria de bem com todos eles. Né? E também quero agradecer publicamente o Carlos Bode,
José Carlos Santos, diretor de obras, porque sabe de vocês que eu não faço muitas indicações. Eu geralmente vou para lá ou para cá e falo com o departamento diretamente. E esses dias a gente fazendo caminhada, como eu faço, a gente percebeu que ali a passagem nova, aqueles tubos do corrimão, estavam todos soltos, alguns deles soltos. E a gente percebeu que aquilo ali está facinho para o pessoal levar para o débito. Um minuto, senhor presidente, está facinho para aqueles que gostam de coletar ferro velho para a venda, estava solto. Então eu, encontrando o Marinho Bode, diretor de obras, e falei para ele que necessidade de urgência de soltar aqui novamente de uma forma que não solte mais o carro. Porque aquilo lá é segurança. Aquilo lá, se deixar, vai. Tudo que ficar parado, ninguém cuida, não tem manutenção, a tendência é ficar aí sem cair, enferrujar, se perder. Então, eu quero agradecer o Marinho Bode, que sempre tem atendido reivindicações minhas. Parabéns a ele, porque o povo agradece. Muito obrigado, senhor. Vereador da Educação de Justiça. Presidente, vereadores, eu esqueci, presidente, na primeira parte aqui, com relação ao questionamento do vereador José Gonçalves, eu fui até meu carro para ver se o documento estava lá. Na data de ontem eu recebi um documento do deputado lá de nós, onde me informa algumas conquistas dele, algumas coisas que ainda está por acontecer, inclusive uma questão essa de 9 milhões e 800, quase 10 milhões, onde lá cita que o Estado está aguardando a informação do município da titularidade da área de elevação. O município, encaminhando esse documento, como logo isso chega lá, será dado também ao projeto do Água Limpa. Eu procurei, mas o vereador quiser uma boa oportunidade, eu tenho esse documento em mãos, apresentarei para todos. Até para que nós possamos dialogar e conversarmos melhor com a população no sentido de informação, né? Porque como que ia fazer até agora, mas não vai acontecer. Vai acontecer, mas é questão de burocracia e documentação. Está acontecendo. Com relação ao vereador disse da mudança do parceiro, eu acho que é uma reivindicação justa. Nós, como agentes políticos, nós precisamos dar condições para todos trabalhar no município, porém a gente não pode. Dizem que não é para usar a praça, por isso foi tirado de lá. Eu concordo, mas a gente percebe que está fazendo festa, está caminhão rezado no ganho da praça, então não era somente essa questão, né? Não poder usar a praça, não precisava tirar o parceiro de lá. Então é uma questão de segurança, porque ele estava no muro, só que a gente acabou levando para outra área, porque um comerciante residente no município tem toda a sua vida no município. Então, muito bem disso, a gente vai fazer comunicação e encontrar a melhor solução para quem hoje isso ou aquilo. Muito obrigado. Questão de ordem, Senhor presidente, gostaria que o senhor, como autoridade da ordem secretária de leis, pudesse fazer uma comunicação, considerando que a gente tem uma reunião com a área administrativa logo após o término da sessão, o senhor colocasse votação para não termos intervalo de 15 minutos. Porque vocês sustentaram o pedido da argumentação por conta da norte da discussão. Iniciasse a sua votação. O senhor vereador Chico Braga por o nosso manifesto. Aprovado por votos. Portanto, não teremos intervalo de 15 minutos. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação da presença. Ademir Moreira, presente. Antônia Maria da Júdice, presente. Laudemir Azampo, presente. Márcio Roberto Pavão, presente. Nadir Domingos de Faria Filho, presente. Nelson Donizete Gonçalves, presente. Saulo Costal de Ávila, presente. Sebastião Dias de Freitas Neto, presente. Sidney Ferreira, presente. Havendo participação, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário para seguir as indicações que se encontram na mesa. Indicação número 141/2014. Assunto: indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de providenciar a operação tapa-buracos em todo o município. Vereador Saulo Costal de Ávila. Indicação número 142/2014.
Assunto: indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal se estude a possibilidade de providenciar o patrulhamento das estradas rurais em nosso município, considerando-se que tal solicitação faz-se necessário, pois encontram-se em péssimo estado de conservação, dificultando o tráfego. Vereador Saulo Cristiano Guiara. Indicação 143/2014. Assunto: indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de que o ônibus escolar possa estender sua rota até a travessa da rua Alcides da Silva, no Jardim Fulano, considerando-se que as crianças têm que se deslocar até a rua e provar o caminho. Sendo assim, terá mais segurança e evitará o forte sol. Vereador Sebastião Dias de Freitas Neto. Indicação 144/2014. Assunto: indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de providenciar uma nova recapagem asfáltica no cruzamento entre as ruas José Carlos Batista e José Vaz de Lima em nosso município. Principalmente com a operação Tapa Buracos, não se resolve mais o problema existente nesse cruzamento em virtude do asfaltamento atual que está já deteriorado pelo tempo de uso. Vereador Antônio Maria Júlia. Indicação 145/2014. Assunto: indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de iluminar e asfaltar a rua João Pires Noidelo em nosso município. Sendo assim, a iluminação dará maior segurança aos cidadãos que dependem do acesso a esta rua no período noturno e o asfaltamento no sentido de eliminar a grande quantidade de buracos existentes nesta via, o que viria a contribuir na prevenção de algum tipo de acidente em virtude da atual forma de conservação que se encontra. Vereador Antônio Maria Júlia. Indicação 146/2014. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de providenciar o prolongamento da iluminação da rua Nelson de Campos, que dá acesso à Avenida Marizada, em nosso município. Considerando-se que atualmente contamos com apenas 4 postos de iluminação e que vem comprometendo a segurança das pessoas que utilizam o acesso à mesma no período noturno. Partindo do cruzamento das ruas Sebastião Cunhado de Souza e Rua Nelson de Campos, que dá acesso à Avenida Marizada. Vereador Antônio Maria Júlia. Indicação número 147/2014. Reiterando a indicação número 036/2013 de minha autoria, relacionada à despoluição do córrego de Pes, que passa pelo nosso município, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja agendada uma reunião com o prefeito de Mogi Guaçu para que sejam tomadas as providências necessárias de forma urgente para a despoluição e recuperação do mesmo. Haja visto que atualmente, por consequência de lançamento de rede de esgoto despejados neste córrego, sem prévio tratamento adequado, isso vem comprometendo seriamente a vida desse recurso natural e bem como colocando em risco a saúde da nossa população, devido ao exorbitante mau cheiro exalado por conta da enorme quantidade de poluentes concentrados nesse córrego. Vereador Antônio Maria Júlia. Indicação número 148/2014. Assunto: indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de instalar um poste de iluminação no trecho entre a ligação das ruas Alberto de Souza com a rua Teresa Pereira da Rua do Correia, nas proximidades da passarela existente na rodovia Dr. José Lanzi, em nosso município. Sendo assim, esta benfeitoria irá contribuir à segurança dos nossos munícipes que se utilizam do acesso nesta localidade no período noturno. Vereador Antônio Maria Júlia. Senhor presidente, queria parabenizar os vereadores, o vereador da Função, o vereador Salto, o vereador Marildo, os demais vereadores também, mas em especial os 3, pela preocupação com o meio ambiente. Fico feliz de ver os vereadores se movimentando e cobrando as autoridades para que o nosso meio ambiente seja mais bem tratado. Se nós fizermos isso, nós esperamos
deixando de fazer o nosso papel de vereador de fiscalizar. Então, parabéns, vereador, por essas indicações. Passamos à explicação pessoal. Uma palavra do novo vereador Tomaio Júlio. A nova vereadora Claudio Mirazão. O novo vereador Márcio Roberto Pavão. Dispenso, presidente. O novo vereador David Luiz Faria Filho. Dispenso, presidente. O novo vereador Fernando José Gonçalves. O novo vereador Santos Todiaro. Dispenso. O novo vereador Sebastião Guilherme Freitas Neto. O novo vereador Chiquinei Ferreira. Essa presidência também dispensa a palavra. Queria encerrar a sessão, agradecer a presença de todos, façam a presença da casa, agradecer o pessoal de casa que através da TV Câmara acompanha nossas sessões e agradecer de modo geral a Deus porque conseguimos mais uma sessão tranquila, sem problema e com um dever cumprido de estar aqui na nossa população. Boa noite a todos. Não havendo mais nada aqui para falar de operação pessoal e nada mais podemos tratar, convoco os senhores atores para a sessão ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2014, na próxima terça-feira às 20 horas, nessa mesma Casa de Leis. E essa presidência encerra essa presente sessão. Está encerrada a sessão.